Meu nome é Rosângela do Amaral e eu sou pesquisadora científica no Instituto de Pesquisas Ambientais. Vou apresentar o trabalho A Ocupação de Várzeas em Áreas Urbanas e o Risco de Inundações, o caso da Bacia do Córrego Ipiranga, São Paulo, capital. Esse trabalho é derivado da minha tese de doutorado, orientada pelo professor Jurandir Ross, do Departamento de Geografia da USP. A última metade do século XX foi um período de grandes transformações humanas no meio natural. O crescimento populacional se intensificou e se concentrou especialmente nas áreas urbanas e metropolitanas, atingindo quase a totalidade dos territórios. A partir da década de 1960, em São Paulo, começam as canalizações e retificações dos cursos d'água, para viabilizar a utilização das áreas de várzea para a expansão urbana. Com esse processo surgem as áreas de risco a inundações, pois as áreas anteriormente destinadas ao extravasamento dos rios passam a ser impermeabilizadas e ocupadas. A área de estudo é a Bacia do Córrego Ipiranga, contribuinte do rio Tamanduateí. Essa bacia se localiza na zona sul do município de São Paulo, apresenta uma área de 23 km², forma retangular e alongada, com baixa declividade. Ao longo do canal principal estão localizadas avenidas marginais, que apresentam grande fluxo de veículos e dão acesso à rodovia dos imigrantes, que liga a capital ao litoral. Diversas imagens da mídia ilustram eventos de inundação nas porções de médio curso e foz da bacia. Na figura em destaque, podemos observar como a área de brejo, em 1930, foi modificada a partir da canalização do córrego e, em 2017, a área se apresenta totalmente ocupada. Do ponto de vista geomorfológico, as características apontam perigo de inundação de baixo a médio para a bacia. Entretanto, a área da foz é ampla e plana e constitui um local preferencial de extravasamento, principalmente quando o rio Tamanduateí também tem grande fluxo e bloqueia a saída das águas do córrego Ipiranga. A bacia também apresenta alguns estreitamentos genéticos na planície fluvial, que proporcionam a retenção e o acúmulo de água em eventos de chuva intensa. As áreas a montante desses pontos são, portanto, áreas preferenciais de inundação. Entre as décadas de 1930 e 1960, a bacia apresentava 7 áreas inundáveis, denominadas áreas de brejo. Com a ocupação da várzea, em 2010, foram identificados 31 pontos de inundação, sendo que alguns apresentaram mais de 10 ocorrências de inundação somente nesta década. A utilização das várzeas é histórica. Os rios eram utilizados como meio de transporte, fonte de água e para a disposição de dejetos, e, portanto, a humanidade procurou se estabelecer nas suas proximidades. Na década de 1960, o Código Florestal determinou que as áreas ao longo dos rios seriam destinadas à preservação permanente e, portanto, não deveriam ser ocupadas. Mas antes da lei, o processo de retificação e canalização já havia sido adotado em São Paulo, com o plano de avenidas, iniciado com os rios Pinheiros e Tietê e depois os seus principais tributários. Dessa forma, a ocupação das várzeas não se deve apenas à ocupação desordenada, mas também teve incentivos políticos para empreendimentos imobiliários e para a instalação de sistemas viários. As consequências desse processo foram as inundações recorrentes, uma vez que a área de amortecimento de cheias estava ocupada. O serviço ambiental natural das várzeas teve que ser substituído pelos piscinões. Os passivos ambientais permaneceram, uma vez que as retificações permitiram a construção de avenidas e a instalação de comércios, indústrias e residências nas áreas marginais.
Muitas medidas estruturais foram empregadas, mas ainda assim foram registrados prejuízos humanos e materiais. No período compreendido entre 1965 e 2017, foram registrados 82 eventos de inundação na bacia, a maioria deles concentrado no período entre 2010 e 2017, com diversos danos e prejuízos relatados. As recomendações para minimizar os riscos nas áreas de várzeas urbanas são o emprego de medidas não estruturais, abordando o conceito de infraestrutura verde, como os pavimentos permeáveis e os jardins de chuva, que não têm alto custo para investimento e permitem a infiltração das águas de chuva antes de alcançar a planície fluvial. A adoção dessas medidas traz melhorias na qualidade de vida e valorização econômica dessas áreas. Deixo aqui o meu contato para qualquer dúvida. Muito obrigada.